Sejam bem-vindos a mais uma edição do Rede Social Entrevista, podcast que já tem conquistado o coração das pessoas. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não deixou seu like, a partir de agora você vai começar a acompanhar. Hoje estou recebendo Jefferson Gomes, ou Jeff Gomes, ele que é a cara de Caieiras falando de esporte, um amigo que eu acompanho há um bom tempo, tenho o prazer de recebê-lo aqui. Mas antes, Jefferson, eu vou falar dos nossos patrocinadores, e a gente vai contar muita história aqui, vai ter uma resenha muito boa, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai aprender demais. Falando dos nossos patrocinadores, Mister Fit Home Caieiras, para você tomar aquele suco detox, cuidar da sua saúde e uma alimentação saudável também Mister Fit Home Caieiras. Pensou em academia, cuidar da sua saúde mental e física? Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. Entre em contato com eles, participe também da corrida que acontece no próximo dia 27, supere seus limites e vá treinar no Ti Personal. Diga que você assistiu aqui no nosso podcast. Para cuidar do seu carro, Talento Car, você leva lá, o Lucas vai dar um trato no seu carro, vai te entregar ele brilhando, você pode ter momentos inesquecíveis com a sua família, seu carro com a limpeza em dia. Para você cortar o seu cabelo, Barbearia do Galo. Barba, cabelo, sobrancelha e aquela boa resenha onde você vai se sentir em casa. Esses são os nossos patrocinadores. Siga eles nas redes sociais para você ter o melhor produto ao seu lado e também a sua família vai estar sempre bem atendida. E falando em qualidade, um convidado de qualidade, Jefferson, seja bem-vindo ao podcast Rede Social Entrevista, você que diz que acompanha já Sim. o nosso podcast. Então você já sabe que primeiro a gente começa a construir o seu perfil. Qual o seu perfil atual? Seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, Bidiel. Prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado um formato diferente, um formato mais próximo, mais intimista, muito legal. Cara, o Jefferson Gomes tem 41 anos, mora em Caieiras desde 1990, vim pra cá pequeno ainda, minha família era de Pirituba. A gente acompanhou o crescimento do bairro, chegamos lá, ruas de terra, só tinha escola estadual, antigamente a rede de ensino não era essa divisão. Tem um comércio, tem uma barbearia também. Acabei de cumprimentar nosso amigo ali a hora que eu cheguei, lá no Portal das Laranjeiras, há 8 anos. Sou casado, tenho 3 filhas e tô no esporte desde criança, através do meu pai, pelo CRAP, desde a época da sua fundação, 1992. E de 2005 para cá, eu que sou o diretor-presidente, eu que assumi o time. E são 20 anos de muita história no futsal, como jogador, técnico, árbitro, organizador de eventos e fazendo amizades e muitas histórias nesse tempo aí. E como que surgiu na sua vida esse desejo, né? Você falou, ó, teve a oportunidade como atleta, como árbitro. Você lembra ó, a primeira oportunidade que seu pai falou assim, ó, Jefferson, tá faltando alguém aqui, tira o colete e entra em quadra? Sim, lembro. Eu tinha uns 13 para 14 anos, eu sempre acompanhei, né? Então eu subia lá. O horário do CRAP era no domingo às 12 horas, ao meio-dia, no Jacinto de Moraes, a quadra atrás do Ricói. Então eu não tenho memórias de almoços em famílias. Eu não tenho muito dessas memórias por causa do horário do CRAP. A gente fazia tudo depois do jogo do CRAP. E acompanhava meu pai, ajudava a distribuição de uniforme, enchia a garrafinha. Aí com o passar do tempo, o pessoal foi migrando para outros lugares, foi outros times, foi abrindo portas. E aí sobrava uma camisa, ele falava, ó, se troca aí, se der você entra. Grande parte dos jogos eram muito disputados pela liga, não dava para entrar. Aí meu tinha jogo que o time tava ganhando, eu comecei a entrar ali e jogar no meio dos adultos. E aí, eu lembro muito dessa parte, principalmente dos domingos. Eu não tenho essa memória tanto dos domingos e almoço em família, mas dos jogos do CRAP eu lembro de muitos, muitos, muitos. E você achava que seu pai estava te dando oportunidade para poder jogar, mas na verdade ele estava te treinando para poder ser o sucessor no projeto do CRAP. E aí você começar a distribuir camisa É, ali e tal. Você vestiu a camisa realmente sim. do CRAP e disse: Não, peraí, vou dar continuidade ao legado do meu pai. Cara, eu não imaginava isso na época, mas hoje eu acho que faz sentido, faz sentido. E é o que eu tô passando hoje, né? Com 20 anos de CRAP, eu tenho falado pros meninos lá que esse ano é meu último ano mais assíduo, assim, sabe? De estar próximo todo domingo, as competições, os eventos. A partir do ano que vem eu quero começar a tirar um pouco do pé, pra mim poder começar. Porque aí naquela época era o almoço de domingo, agora é o café da manhã. Porque Sim. desde 2011 a gente joga domingo às 8 horas, ininterruptamente, né?
Então eu preciso acordar um pouco mais tarde, tirar uma amanhã para ficar com a minha família, para ir na igreja, para fazer outras coisas. E eu tenho essa preocupação com a sucessão. Então eu tenho alguns nomes ali que eu acho que vão ocupar o meu lugar na direção, assim como eu não estava preparado, mas fui aprendendo, meu pai foi me dando os toques. Eu converso com meu pai até hoje. Meu pai não acompanha mais o time como antigamente, mas sempre que pode ele vai assistir algum jogo, principalmente jogos de campeonato, as coisas. E a gente conversa muito. A nossa conexão através do esporte é muito grande. E a sigla CRAP, para as pessoas entenderem qual o Sim, nome do time? muita gente não sabe, né? Porque a gente nunca confeccionou um uniforme com o nome correto. Mas a sigla CRAP é CRAP, Clube Recreativo Amigos do Portal. Sempre foi um clube que prezou pela amizade, pela família. Então a gente começou com membros da minha família, meu pai, alguns primos e as outras gerações que vieram, a gente é amigo até hoje. Na final do campeonato municipal do ano passado, na Série Ouro, a gente foi finalista, a gente acabou ficando com o vice-campeonato. Eu fui fazer uma atividade ali de fazer uma lista de transmissão com pessoas que já tinham jogado, que eram ligadas ao time de alguma forma, para disparar o link da transmissão ao vivo. Cara, deu mais de 180 nomes. Então a gente construiu uma história de amizade, de família com muita gente em Caieiras. E aí, falando em família, você falando do café da manhã, do, do almoço, que vocês tinham essa dificuldade, né? Mas conseguiam estar juntos. Você se reuniu com a sua família e disse: Espera aí, eu não estou tendo meu almoço ali em família, mas tenho a oportunidade. Mas tem pessoas que não têm o que comer. Sim. Então vamos montar um time aqui, vamos reforçar um time para poder lutar contra a fome, jogar contra a fome. Como é que surgiu esse projeto do futebol contra a fome? Sim, ele teve várias nomenclaturas até ele chegar no futsal contra a fome, né? Então, mas é um evento que eu comecei a fazer em 2012. Então são 13 anos de evento. Estamos indo para a 10ª edição. Por quê? Teve os 3 anos da pandemia. 20, 21 e 22 a gente não conseguiu fazer o evento. Ali surgiu através de um momento que eu passei com a minha família, né? Eu estava desempregado, só minha esposa trabalhava. A gente não estava passando fome assim, mas estava muito apertado. Eu tinha minha filha Yasmin pequena, a Isabelle ainda na barriga, minha esposa estava grávida. E aí, através de uma obra social da igreja, eh, a irmã Helenir, que é uma grande amiga nossa, cuidou das minhas filhas. Ela perguntou se, né, Deus tocou lá, quem confia em Deus sabe como que são essas coisas. A gente não tinha falado para ninguém, mas ela sentiu de perguntar se a gente aceitava uma doação, de uma cesta básica, de alguma coisa para ajudar, e aquela ajuda foi muito bem-vinda, né? Então, foi uma passagem marcante na minha vida, isso em 2007. Aí a gente foi ajudado através da obra social, e ali você começa a entender um pouco que as famílias, às vezes, elas estão passando um momento difícil e as outras pessoas não sabem, não imaginam, assim como tem as outras famílias que sempre estão passando por isso. E aí, em 2012, eu tive a ideia de fazer um festival comemorativo aos 20 anos do CRAP. Hoje o CRAP tem 33 anos. E aí eu fui e comecei a pensar, e aí veio o estalo de eu fazer um evento 100% beneficente. E aí eu corri atrás. O primeiro evento foi bem pequenininho, né? Foram só 6 jogos. O segundo já foi 8. O terceiro, 14. O quarto, mais de 20 partidas. Eu usei 2 finais de semana. E como a gente tem a ligação em Laranjeiras, eu fiz um final de semana no Jacinto de Moraes em Laranjeiras, o outro no Portal das Laranjeiras. E a gente foi fazendo até chegar a pandemia. Mas aí eu divido em duas partes. Até chegar a pandemia, era o Festival Beneficente Aniversário do CRAP, 20, 25 anos, foi com essa nomenclatura. E até chegar ali, a gente arrecadou mais de 600 cestas básicas, sempre ajudando associações, casas de recuperação, próprio fundo social, famílias carentes. A gente sempre tinha uma relação, uma rede de contatos de pessoas do bem que faziam chegar em mais pessoas. E aí foi dessa forma, aí a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. No primeiro modelo, pós-pandemia, eu já decidi otimizar. Então, quando eu otimizei, eu me inspirei em jogos beneficentes dos atletas de final de ano, principalmente do Marcos Assunção aqui em Sim. Caeiras. Eu convoquei os patrocinadores, a gente confeccionou as camisas, e aí, através de tantas amizades que eu fiz no esporte, eu convidava os amigos. Ó, você vem participar com a gente, dou uma cesta básica, você vai ganhar a camisa do evento. A gente conseguiu o fotógrafo, tudo lá, você vai ter uma lembrança. E o pessoal abraçou.
Então, aí em 2023, quando eu decido voltar com o evento, em um jogo de futsal, 2 quadros, mas um jogo só, a gente conseguiu arrecadar 74 cestas básicas. Já foi maior que qualquer outra edição que eu fiz dezenas de jogos. Então, eu economizei tempo, dinheiro de patrocinadores com arbitragem, com troféu, e aí a gente conseguiu fazer. Ano passado eu já fiz um pouco maior, eu decidi fazer uma inclusão no evento esportivo, porque eu enxergo que é muito separado a diversidade das modalidades. Então, por exemplo, o feminino, ele tem o grupo que investe em feminino. Sim. Menores, tem aquela galera que investe em menores. E o adulto separado. Eu decidi juntar tudo isso em um evento. Então a gente fez um jogo feminino, a gente fez duas categorias menores, além do adulto principal, dos veteranos e do jogo dos meus amigos novamente. A meta no passado era 200 cestas básicas. E a gente superou, chegando a 230 unidades. Então a gente conseguiu ajudar muito mais pessoas. Aí para 2024, eu decidi ampliar ainda mais. Sim. 3 dias de evento. Para a meta esse ano a gente chegar aí nas 300 unidades. E hoje, 2025, acredito que seu celular, seu WhatsApp deve estar tocando desde o... Deu meia-noite, virou Feliz Ano Novo, o pessoal já... E aí, Jefferson, vai ter o jogo? Sim. Vai acontecer? E aí você já começou a planejar. Está acontecendo ainda o Sim. planejamento. Como você teve essa, posso dizer, essa chegada dos patrocinadores, ou hoje ele já tem essa conexão de Jefferson, conta comigo, Sim. garante aí, ou você tem que fazer essa convocação? Ó, é uma coisa assim, muitas pessoas, elas, quando vai conversar com as pessoas assim sobre mim, elas falam, uma qualidade minha é esse senso de organização. Sim, Eu enxergo, não a organização, a centralização dos projetos, porque eu faço tudo sozinho. Eu tenho apoio, uma galera que me apoia. Mas assim, todo o planejamento sou eu que vou lá, pego o caderno, eu ainda faço no caderno, na caneta, o começo. Mas eu acho que é um defeito meu que é ser centralizador. Então eu coloco tudo ali e eu vou fazendo passo a passo, mas isso me consome um tempo. Você falou da virada do ano e realmente começa nas primeiras semanas de janeiro. Eu já começo, o evento vai ser no final de maio. Então eu tenho que ter um tempo de angariar fundos, como é que vai ser, como é que não vai. Mas eu adquiri uma rede de apoio de patrocinadores muito grande através de todos os projetos. Então, desde o Futsal contra a Fome, dos primeiros jogos beneficentes, até a carreira da minha filha Yasmin no Jiu-Jitsu, muita gente me ajudou. O próprio CRAP também sempre precisou de apoio, de patrocínio. O projeto do meu livro também foi financiado com patrocinadores. Então, eu tenho uma galera que enxerga a minha vocação, o meu apelo para o esporte, para levar mensagem de esporte, de saúde para mais pessoas, principalmente para os jovens. E aí a galera ajuda. Então vamos dizer assim, hoje por evento esportivo acontecer, através do evento esportivo eu já vou arrecadar metade das cestas básicas, 150. Para o evento esportivo acontecer é um valor, porque tem as camisas do evento, tem os troféus, tem arbitragem, tem fotógrafo, tem banner, tem um monte de coisa. Então, eu consegui 24 patrocinadores. Eu dividi a cota para todo mundo, ficou todo mundo igual, e eu trouxe 24 patrocinadores para o evento. E assim, a maioria deles estão comigo, você pode ver que eles estão comigo sempre. Mas chega gente nova. sim. Então o pessoal vê na rede social, como é que eu faço? Eu vi ano passado, mas não consegui participar. Então vem uma gente nova, mas em geral eu tenho um grupo que me apoia. Eu tenho um grupo de pessoas, de pequenos comerciantes, de grandes empresários que me apoiam na jornada. E eu acredito que também você tem esse trabalho de selecionar quem vai caminhar contigo. Sim. Porque você fala, tem gente que manda mensagem, vem atrás, para ver a oportunidade, né? Eu vou colocar lá a minha marca. Mas esse cuidado de dizer, não, o Jefferson, ele apoia esse comércio, ele veste a camisa com esse comércio aqui. Existe uma responsabilidade, porque Sim. não pode ser um comércio que está queimado no meio da população, um comércio que já está envolvido em escândalos. Hoje existe uma seletiva de Sim. quem caminha com o Jefferson, porque também as pessoas confiam em você, dizendo, não, se o Jefferson está, eu assino embaixo. Dói no coração ter que selecionar alguns patrocinadores ali que não é tão legal por ter essa ligação com os parceiros? Tem que ter um cuidado específico, sim, porque como eu disse que as pessoas confiam em mim já de algum tempo, então, por exemplo, eu não posso abrir, é que nesse projeto, como é solidário,
não existe a ampla concorrência entre os patrocinadores. Mas se eu tenho um patrocinador de um segmento X, que já está comigo há bastante tempo, fica difícil abrir porta para um concorrente dele, eu trazer essa concorrência para dentro do evento. Neste ano, a gente tem patrocinadores, parceiros do mesmo segmento. Só que é uma causa nobre. Sim. Então, eles vêm com esse intuito. Mas eu já tive vezes de ter que sondar melhor o parceiro, né? Quem te indicou? Como é que você chegou aqui? Aí a gente conversa com amigos em comum, vê como é que se em outros eventos essa pessoa já esteve junto, como é que foi. As portas estão abertas. É que assim, o intuito não é ninguém aparecer mais do que o gesto final, que é o gesto de solidariedade. Olha, Jefferson, falando em patrocinadores, a gente vai fazer aquela pausa para os nossos patrocinadores. Você que está nos assistindo, curta um pouco dos nossos patrocinadores, daqui a pouco a gente volta e o nosso quadro Verdades e Mitos com o Jefferson. E aí ele vai contar muita resenha aqui, muita história. O que é verdade, o que é mito, quer saber? Continue com a gente, já voltamos. Esses são os nossos patrocinadores, aproveitando o Jefferson aqui. Esse é o nosso time de patrocinadores, o pessoal que está sempre conosco aí fortalecendo. E agora o Jefferson vai ter a oportunidade de experimentar o suco da Mr. Fit Home Caieiras. Suco fitness para ele que tem um DNA de atleta, tem atletas dentro de casa também, tendo essa oportunidade. Se você quer conhecer Mr. Fit Home Caieiras nas redes sociais, você pode também levar para casa o seu suco, a sua marmita, entre outros alimentos, sempre cuidando da sua saúde. E você precisa treinar também, colocar a sua saúde em movimento, colocar seu corpo em movimento. T-Personal Estúdio em Laranjeiras. T-Personal sempre se preocupando com você. São mais de 6 profissionais que estarão ali para poder estar ao seu lado, te acompanhando, você crescer e também ter sempre a oportunidade de conhecer amigos, amigos do bem. Para você cortar o seu cabelo, Barbearia do Galo, sempre pronto com as tesouras e também a cadeira para aquela boa resenha e colocar o seu estilo em dia. Para lavar seu carro, nós temos a Talento Car. Fale com o Lucas, ele vai levar o seu carro, vai dar o trato e deixar ele no Talento, depois de devolver para você curtir à vontade. Nós estamos de volta, Jefferson, a nossa conversa, agora com os nossos reforços aqui. Nós temos o livro também, Diário de um Pai de Atleta, também a camiseta do Futsal contra a Fome. Só que nós chegamos no momento Verdades e Mitos. E com certeza tem verdades e mitos nesse jogo. Faz parte dessa regra do jogo. E começando, é verdade ou é mito que quando você é o árbitro ali do jogo, você olha aquele cara assim que não tem muita intimidade com a bola e tal. Aí ele faz uma falta, você fala, deixa eu seguir para ele poder fazer o gol, para a gente continuar tendo amizade. Isso é verdade ou é mito? É verdade porque você tem que o futebol em si, ele é um esporte de interação, né? De tantas e tantas pessoas juntos, campo 22 pessoas ao mesmo tempo, salão 10 pessoas estão ali, fora o entorno envolvido. E o intuito é se divertir, né? Então, se a gente for ficar ao pé da letra, a regra ali, não. Então, se o cara é de boa, o cara não atrapalha a arbitragem, a gente dá uma relevada sim. É verdade. E é verdade ou é mito que jogos, festival, festa, sempre tem que terminar empatado? Quando empatar, você termina o jogo. Não, se eu tiver participando dentro da quadra sem ser de árbitro, não. Aí eu levo a sério. Inclusive, assim, na idade avançada que eu tô, agora com 41 anos, já não consigo mais acompanhar o ritmo da molecada no ano inteiro. Então, no jogo festa, eu quero fazer meus gols e meu time tem que ganhar. Isso é mito. E é verdade ou é mito que sempre que reunir os amigos, tem uma boa resenha? Se você puder contar uma boa resenha. Ah, sim, tem. A gente tem. Como mudou o horário, o nosso jogo acaba de manhã, né? Então, às vezes, a gente sai do jogo ali, o pessoal vai comer um pastel na feira. Tem, às vezes, que a gente se reúne e faz um churrasco, acaba tomando uma cervejinha e tal. Mas a gente tem muitas resenhas. É que quando a gente se junta, parece que é aquela coisa de abrir o baú. Então, todo mundo vai relembrar um jogo que ele foi muito bem e vai cornetar um amigo que foi muito mal em outro. Então, cara, quando a gente junta e aí vai. É sempre assim: enaltecer um jogo seu e lembrar de um jogo que o amigo não tava bem. E isso aí, aí vai pra grupo, aí vira meme. Mas assim,
Em específico mesmo, eu não vou lembrar, mas ó, sentou numa mesa, chegou no churrasco, não, sentou numa mesa, um tá falando bem de um, o outro tá falando mal do outro. É sempre assim, lembrando as histórias dos jogos. É verdade ou é mito que você já deixou de ser o Jefferson Gomes há muito tempo? Você é o Jefferson do futebol contra a fome, o Jefferson pai da Yasmin, o Jefferson árbitro ou até mesmo o Jefferson barbeiro? Não, isso é verdade, isso é verdade. É legal que assim, às vezes alguém vai falar, eu te mandei uma mensagem, te liguei, eu vou olhar, tá lá. Jefferson do Crap, Jefferson Barbeiro, Jefferson Yasmin. Então, eu tenho vários adjetivos ao meu nome, mas o engraçado é que, assim, sempre alguém tá se aproximando de novo. Então, por exemplo, alguém vai passar meu contato para você, você já vai salvar daquilo ali, você vai querer saber por que é o crap, por que tá disso aqui, por que tá daquilo lá. Isso é verdade. E é verdade ou é mito que hoje o futebol contra a fome ele transforma a vida de pessoas e quem está jogando nem imagina o tão grande trabalho que está fazendo. Transforma, isso é verdade também, transforma de uma maneira. Os convidados que vêm participar, principalmente no festival, aí as equipes que vão lá, eles vêm com o intuito de ajudar, porque a contribuição é através da doação de cestas básicas. Eles vão ter lá o jogo, o time que ganhar vai levar um troféu. No jogo dos meus amigos, a pessoa leva a camisa, eles também contribuem com a cesta. Mas a logística posterior disso, do evento, da entrega das cestas, eu faço minuciosamente com a diretoria do time. E aí eles me acompanham diretamente, então eles acabam não tendo a sensação prazerosa de você chegar num local que a família, ela não estava esperando, porque não foi combinado, a gente não tem cadastro de ninguém. Ela não estava esperando, mas chega no momento emergencial para socorrer aquela família, às vezes de 4, 5, 6, 8 pessoas, como a gente já conseguiu. Casa de recuperação, a gente também ajuda, porque tem um propósito para isso, para regenerar vidas. O próprio Fundo Social da Prefeitura também é um parceiro nosso e a gente também consegue ajudar, porque imagina tantas famílias em vulnerabilidade que não, de repente não vai suprir todo o que tem aqui naquele momento. E as obras sociais das igrejas, que para mim são o carro-chefe, que ali eu acho que elas têm um olhar clínico para o momento. Porque o Futsal contra a Fome é anual. Então a gente chega com essa ajuda emergencialmente nesse período. E depois disso, muita gente procura, às vezes a gente conversa com um parceiro, com um patrocinador, se a gente tiver no nosso alcance de ajudar, mas é um socorro emergencial que posso incluir patrocinadores envolvidos, centenas de pessoas ajudam outras centenas de pessoas a terem um momento melhor em família na sua mesa. E hoje você tem um reforço de peso, ou um grande reforço na sua equipe, que é o Felipe Franco. Sim. Atleta, fisiculturista, hoje deputado, Deputado. que veste a camisa também do futebol contra a fome. Sim, o deputado estadual Felipe Franco é um grande parceiro nosso, né? No ano passado ele esteve presente, ele jogou no Jogo dos Amigos. E é um cara que, ele veste a camisa do esporte representando lá na Lesp. Ele é um atleta em atividade, exercendo um cargo público, eletivo. Vai estar com a gente. Ontem eu estive com ele lá na Lesp. Segunda-feira eu estive com a Coronel Helena Reis, secretária estadual de esportes de São Paulo. Também creio que vai comparecer ao nosso evento. O prefeito Gilmar Lagoinha, o secretário Índio também estão nos apoiando nessa empreitada. E assim, o time só cresce. O time só cresce de pessoas que veem no esporte essa oportunidade de oferecer qualidade de vida, saúde e, juntamente na ação social, impactar a vida das pessoas que estão precisando nesse momento. E hoje quem são os patrocinadores que vestem essa camisa? Vou deixar você ficar à vontade aí. Eu vou agradecer meus Tal patrocinadores. de treinador da seleção, pode convocar seus Sem, patrocinadores aí. sem, Pega a lista. sem os nossos patrocinadores, nada disso seria possível. Então, eu vou agradecer a todos vocês. Espero vê-los também no evento. Futsal contra a Fome, dias 24 e 25 de maio, no ginásio do Portal das Laranjeiras. A nossa meta este ano é arrecadar 300 cestas básicas. Então, através do evento esportivo, a gente já está arrecadando um bom volume, metade da meta. E você que está nos assistindo e também quer participar, chama a gente no direct, no meu Instagram, fala com a Bidiel, faz chegar a mensagem até mim que você também pode ajudar a gente nessa corrente do bem. Os nossos patrocinadores na edição 2025 são Unisoluções, Rodão do Óleo, Estúdio Ti Personal, MK o Barbeiro, MIR Acessórios para Celular e Eletrônicos, Perus Auto Center,
Souza Doceria, Alfa Contábeis, Baterias Portal, Herp Lavanderia, YP Yoshigawa Pastéis, Pizzaria Quinápoli, Shalom Despachante, Restaurante Laços de Família, EGDL Impermeabilizações, Chicão Papeleiro, NX Fábrica de Mantos, Agronegócios, XR Imports, Autoescola Chips, Repol Peças de Moto, Padaria e Restaurante Europa, Insider Box Jardim dos Eucaliptos e a JR Serviços Automotivos. Minha gratidão pela parceria, por acreditar no projeto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa é a seleção hoje que joga junto com o Jefferson para vencer a fome ou amenizar a dor de muitas pessoas. Jefferson, atualmente, na sua vida, se fosse uma rede social, o que você dá like? Que você curte, que você aprova? Você diz, olha, o Jefferson curte isso aí, dá um like, está aproveitando ou gostando atualmente na sua vida. Ah, cara, família. Família, dou like na família, dou valor às pessoas que têm esse apego, essa proximidade, esse carinho com seus familiares. Ao esporte, que transforma a vida de tantas e tantas pessoas. E à igreja, respeitando a crença de cada um. Mas eu acho que sem Deus a gente não é nada e a gente tem que confiar e entregar a nossa vida ao Senhor. E o que você dá dislike, você reprova, diz, olha, não conta comigo, não me convoca para esse time aí que não é comigo. Cara, hoje em dia, uma coisa que eu dou dislike total é a discussão política, né? A gente perde muito tempo falando de A, B, direita, de esquerda. A discussão, ela tem que existir, mas de forma sadia, sem fanatismo, colocando prós e contras dos dois lados que ambos têm. Eu acho que a gente já vem perdendo já anos, perdendo tempo com isso e não tem levado a gente para lugar nenhum. E é o momento de você compartilhar algo, e aí eu vou te dar uma assistência aqui. Compartilhe Diário de um Pai de Atleta, o que é esse projeto, como surgiu, como que as pessoas podem comprar também o seu livro. Cara, Diário de um Pai de Atleta surgiu através quando alguns amigos sempre perguntavam da nossa rotina, viagens, competições, e a gente pegou essa oportunidade e eu decidi passar isso pro livro, né? Então o livro conta o começo, como é que foi o incentivo da nossa família a Yasmin no jiu-jitsu, começou aqui na região, depois ganhou o Brasil e o mundo, ela também ficou um tempo fora. Isso mostra como que é difícil, mas não é impossível você conquistar os seus sonhos. E o livro está à venda, a gente tem um projeto ao fim do primeiro lote, que uma ação social que a gente vai fazer através do livro, que é doação de 20% da renda do primeiro lote para projetos sociais que incentivam o esporte com as crianças. E o livro foi um sucesso, a gente divulgou, o livro foi lançado no final de 2023, a gente fez bastante divulgação, TV, internet. O livro continua à venda nas melhores plataformas que você encontrar. Você adquire o Diário de um Pai de Atleta, também pode entrar em contato através da minha rede social, a gente envia pelo correio, faz a entrega pessoalmente. É uma parceria de sucesso, serve de vários jeitos. Ou para a gente falar de esporte, ou para a gente falar de família, para a gente falar de superação. Diário de um Pai de Atleta. E onde as pessoas te encontram nas redes sociais, @Jefferson Gomes, tem a outra página, fica à vontade para divulgar. Lá no Instagram, @JeffGomes1983. Jeff Gomes com 2 Fs, 1983. A gente está agora divulgando bastante aí o projeto Futsal contra a Fome, em maio, aqui na cidade de Caieiras. E sempre tá lá, conteúdos relacionados ao esporte, ao evento e muitas dicas legais também. Jefferson, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui e nos ensinar um pouco mais sobre a ação e te pedir para você repetir a data e o endereço para as pessoas participarem desse projeto e as suas considerações finais. Abidiel, Zé Luiz, eu agradeço aqui a oportunidade, né? Projeto bacana, parabenizar mais uma vez, é diferente. A gente está acostumado com alguns projetos, com alguns formatos. Aqui o cara a cara é muito legal, é muito bacana de fazer. Parabéns mais uma vez. Deixar o convite. Futsal contra a Fome, dias 24 e 25 de maio, no ginásio do Portal das Laranjeiras, tá? Rua Cardeal, número 351, pertinho do ponto final, fácil acesso. Siga nas redes sociais que a gente vai sempre
falando dos convidados. Então a gente vai ter no dia o deputado estadual Felipe Franco, o secretário municipal de esportes de São Paulo, Rogério Lins, também vai estar com a gente. Fabiano Rodrigues, ex-atleta do São Paulo, do Atlético Paranaense, vai estar com a gente lá também. Teremos jogos categorias menores, feminino, adulto, veterano, além do festival. A nossa meta é 300 cestas básicas. Você está assistindo? Quer ajudar? Vem com a sua doação também. A gente vai juntos fazer o bem a tantas pessoas. E deixar mais meu agradecimento mesmo. Tudo fluindo muito bem, graças a Deus. Agradecer o apoio de todos os patrocinadores, todas as pessoas envolvidas, todos os amigos, as equipes envolvidas, para que o evento seja um sucesso e no final a gente consiga atingir a meta. Pessoal, infelizmente, terminou mais uma edição do nosso programa, mas você pode compartilhar com todas as pessoas, divulgar também o projeto do Jefferson com o livro Diário de um Pai de Atleta, participar do evento, doando e também estando ali para poder incentivar. Você vai conhecer muita gente boa, e também seguir os patrocinadores do Jefferson. Se encerra mais uma edição, eu conto com você na próxima. Deixe seu like e se inscreva no canal.